Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, hoje é 14 de março do ano 2022. Hoje eu quero fazer um vídeo hoje sobre questionamento. Quero questionar algumas pessoas que estão aí na internet. Eles não sabem que existe uma confusão escatológica muito grande nesses últimos dias. Isso aí chama-se espírito de confusão. Até pós até pré-tribulacionistas aí dizendo aí que já abriram 6 selos do Apocalipse. Então a primeira pergunta é: se já abriu 6 selos do Apocalipse, capítulo 6, então cadê o anticristo? Quem é esse cara? Ele já deveria então ter se manifestado e se revelado ao mundo. Cadê ele? Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia é clara em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, que o anticristo, ele tem algo que o detém, e esse algo que o detém é o corpo de Cristo e o Espírito Santo que ainda está na terra. Essa é a primeira pergunta. Para esses exagerados aí que estão dizendo que já abriu 6 selos do Apocalipse. Cadê o anticristo? Quem é ele? Quem é o anticristo? Outra coisa, se abriu 6 selos do Apocalipse, e então já começou as últimas semanas de anos, ou seja, os 7 anos da grande tribulação, conforme está escrito em Daniel 9, versículo 27. Então, se já começou a última semana de anos e já abriu os selos do Apocalipse, 6 selos do Apocalipse, como muitos estão ensinando aí, então onde que foi feito o acordo de paz? Porque eu assisto, eu estou informado de tudo, eu assisto as coisas, vejo na internet, leio jornais. Cadê o acordo de paz? Onde que foi que o anticristo fez um acordo de paz ali para cumprir a profecia de Daniel 9, versículo 27? Por quê? Porque os selos do Apocalipse, as trombetas e as taças são já dentro dos 7 anos da grande tribulação. Então, se já abriu os selos, então, como muitos estão ensinando aí, onde que foi feito o acordo de paz? Que dia que foi feito o acordo de paz? Eu não vi nenhum acordo de paz sendo feito. Outra coisa, se já abriu os selos do Apocalipse, então o anticristo fez o acordo de paz e já era para ter sido reconstruído o terceiro templo, porque o terceiro templo ele vai ser reconstruído nos 3 anos e meio iniciais. Cadê o terceiro templo? Já foi reconstruído o terceiro templo? Ainda não foi. Então isso aí é um exagero, isso aí é um espírito de perturbação que tem perturbado a igreja de Deus nesses últimos dias. Eu fico por entender como que tem pré-tribulacionistas acreditando nisso. As pessoas querem associar o primeiro selo do Apocalipse 6, que é aberto pelo próprio Cordeiro. Quem abre o primeiro selo é o próprio Cordeiro, na presença dos 24 anciões, que representa a igreja arrebatada. Então, se abriu, se já foi aberto 6 selos do Apocalipse, então o arrebatamento já aconteceu e nós ficamos. É simples assim. Então nós ficamos, nós perdemos o arrebatamento. Mas a igreja ainda está na terra. Então, como que abriu selos do Apocalipse se a igreja ainda está na terra? Sendo que os selos são pós-arrebatamento da igreja. E as duas testemunhas que ainda não apareceu, se já abriram os selos do Apocalipse, como muitos estão ensinando aí, cadê as duas testemunhas? Porque o ministério das duas testemunhas é nos 3 anos e meio iniciais. Se já abriu os selos do Apocalipse, então, o anticristo então já tinha que ter se manifestado e iniciado os 7 anos da grande tribulação. Vocês vão estar entendendo a incoerência disso aí? A falta de entendimento que as pessoas têm? Se já abriu os selos do Apocalipse, cadê os 144 mil judeus pregando o evangelho do reino que ainda não apareceu? E o ministério deles é exatamente nos 3 anos e meio iniciais. Então, meus irmãos, não começou os 7 anos ainda, deixa de bobagem. A igreja está na terra, nós estamos ainda na era da graça.
Nós estamos ainda na era de Laodiceia. Outra coisa, se já abriu os selos do Apocalipse, como as pessoas estão ensinando aí na internet, então já começou a última semana de Daniel. Onde que foi que começou essa última semana? Que dia que foi que o anticristo fez esse acordo de paz? Eu não vi nenhum acordo de paz até agora. Então, é muita confusão com o livro do Apocalipse. O Apocalipse capítulo 19, eu estou cansado de ensinar isso, mas as pessoas não colocam isso na cabeça. O Apocalipse 1, versículo 19, ele tem uma ordem cronológica e as pessoas não observam isso. No momento que você não observa isso aqui, você faz a maior confusão com o livro. Olha aqui, meus irmãos, olha, aqui tem uma ordem cronológica, ó. Apocalipse 1,19, escreva as coisas que tem visto, vírgula. Pare aí na Bíblia e pensa. O que João viu? João viu o capítulo 1, ele viu Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio das 7 igrejas. Esse é o primeiro ponto. Desculpe, irmãos. É a primeira linha divisória do livro. A segunda linha divisória, as que são, vírgula. As que são. O que é as que são? É o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. Ou seja, são as 7 igrejas da Ásia Menor, que no sentido profético representa todo o período da igreja da Era da Graça, da Era de Éfeso até o dia do arrebatamento, que é a igreja de Laodiceia. E as que depois dessas vão acontecer, ou seja, as coisas que vão acontecer na Terra a partir do capítulo 4. Então, todos os eventos do Apocalipse a partir do capítulo 4, que começa com o arrebatamento da igreja, a igreja ela é arrebatada no 4, e o anticristo se manifesta no 6. Então, Deus é um Deus de ordem. O arrebatamento, ele acontece antes da tribulação. A tribulação começa no capítulo 6, o arrebatamento acontece no 4. Então, todos os eventos do Apocalipse, a partir do capítulo 4, são eventos futuros. Por que são futuros? Porque a igreja ainda não foi arrebatada. Então, a pergunta é, se já abriu os selos do Apocalipse, isso aí está errado, então. Por quê? Porque os selos do Apocalipse, eles fazem parte dessa terceira linha divisória, e as que depois dessas hão de acontecer. E essa terceira linha divisória ainda não começou, ela só começa a partir do capítulo 4, ela só começa com o arrebatamento da igreja. Então estão abrindo selos do Apocalipse, esses exagerados na internet, eles estão abrindo selos do Apocalipse na era de Laodiceia, ou seja, na era da segunda linha divisória, ou seja, e as que são. Olha a incoerência, as pessoas parecem que não pensam. Vou repetir, estão abrindo os selos do Apocalipse na segunda linha divisória. E as que são. E os selos do Apocalipse, eles fazem parte, os selos do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse e as taças, elas fazem parte da terceira linha divisória do Apocalipse, e as que depois dessas hão de acontecer. Outro erro de hermenêutica gravíssimo que estão cometendo aí, meus irmãos. Eu tenho visto outro erro aí. Eles estão querendo, esses intérpretes aí, esses intérpretes do Apocalipse aí, que forçam a barra, eles estão querendo associar o primeiro selo do Apocalipse com esse problemão que está acontecendo no mundo aí. Os irmãos sabem o que eu estou falando, eu não posso falar aqui, né? Mas estão querendo associar o cavaleiro do cavalo branco com esse problemão que está acontecendo no ano 2020, 2021 e já entrou para o 22. Não tem nada a ver. É só a gente prestar atenção. O cavaleiro do Apocalipse não tem nada a ver com esse problema aí. Esse problema aí que está acontecendo no mundo é exatamente Mateus 24 ali, versículo 6. É isso. E ouvireis de guerra, rumor de guerra, e haverá fome e peste em vários lugares. Isso aí, então, é peste. É uma peste. Não tem nada a ver com o cavaleiro do cavalo 6, do Apocalipse 6, aliás. Não tem nada a ver. Por quê?
Porque isso aí é uma peste. E aqui, no Apocalipse capítulo 6, esse cavaleiro aqui é um ser. Olha aqui, e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, o cordeiro abre o primeiro selo, olhei e eu vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. Isso aqui é literal, meu irmão. Isso aqui é literal. Tem um ser aqui, um ser literal que vai governar o mundo aqui por 7 anos. Veja que esse ser, ele representa uma diplomacia aqui. Esse governo aqui no início, ele é um governo diplomático. É um governo que aparece, olha, ele tem um arco, mas ele não tem flecha. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Por que ele saiu vitorioso e para vencer? Porque ele vai governar, o mundo todo vai adorar ele vai ser vencedor. E a Bíblia fala sobre isso lá no Apocalipse 13, versículo 4. Nós precisamos estudar as Escrituras. Sejam bereanos, ninguém poderá batalhar contra esse ser. Então, não se pode associar esse primeiro selo com esse problemão que está acontecendo aí. Não tem nada a ver, nada a ver. Isso aí é uma interpretação especulativa, não é a hermenêutica bíblica. Isso aqui é literal, esse ser aqui, ó. E eu olhei e vi um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele. Esse ser aqui é um governo. Não é esse problemão que está acontecendo aí no mundo aí no ano 2020, 21 e 22. Não é isso. Então não se pode fazer isso. Outra coisa para nós encerrar aqui. Se já abriu 6 selos do Apocalipse, igual muitos estão ensinando aí, o primeiro selo é o anticristo, é esse ser aqui. Então cadê ele? Se já abriu 6, então automaticamente abriu o primeiro, que para poder abrir 6 tem que abrir o primeiro, tem que abrir o 2, tem que abrir o 3, o 4, o 5, para depois abrir o 6. Então se já abriu 6, cadê o primeiro? Cadê o cara? Ninguém conhece ele, ninguém sabe quem é ele. Por quê? Porque ele está oculto, ele é freado pela igreja. A igreja freia ele, a igreja, o Espírito Santo, ela freia a ascensão dele. Ele não pode se manifestar no mundo enquanto a igreja está na terra. Então eu gostaria que as pessoas ouvissem esse áudio e vissem esses questionamentos. A gente precisa de questionar. Nós precisamos de questionar essas coisas. Por quê? Porque há um espírito de confusão muito grande nesses últimos dias. Sabe? As pessoas estão abrindo canal aí na internet e estão ensinando aí Apocalipse à torta e direito. E não é assim não, meu irmão. O livro do Apocalipse você não aprende de um dia para o outro, não. Eu, pela misericórdia de Deus, eu estudo Apocalipse desde 1987, com os melhores peritos no assunto, que é o pessoal da chamada da meia-noite. Se tem alguém que é perito em escatologia e Apocalipse, é o pessoal da chamada da meia-noite. E eu não me atrevo a dizer que eu sou bom de Apocalipse, de forma nenhuma, eu estou aprendendo. Tem muita coisa do Apocalipse que eu não entendo, sabe? Então, só esclarecimento aí para os irmãos. Só esclarecimento aí, porque há muita confusão, meus irmãos, nesses últimos dias. Isso aí não edifica a igreja de Deus, isso aí só traz confusão, isso aí só traz perturbação para a noiva de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima segunda-feira na presença do Pai Celestial. Amém.